começamos com as eleições. Roda a vinheta, Edu. Vamos primeiro aos detalhes dessa pesquisa Quest para a presidência. Embora a imagem do governo tenha melhorado, como eu acabei de contar para vocês, a campanha do presidente Jair Bolsonaro precisa trabalhar para transformar essa percepção de melhora em voto. O ex-presidente Lula segue liderando com vantagem de 12 pontos percentuais. Reportagem da Adriana De Luca. A ofensiva do governo federal com foco na economia começou a surtir efeito. Ainda não em intenção de voto, mas a imagem da gestão melhorou. A pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira, revelou que a avaliação negativa nunca esteve tão baixa. Caiu de 56% em novembro de 2021 para 43% agora em agosto. É o menor índice da série histórica do levantamento. O processo de recuperação da imagem do governo já aparece entre os eleitores que recebem o Auxílio Brasil. Em junho, a distância entre as avaliações negativa e positiva nessa parcela da população era de 27 pontos. Em agosto, caiu para 11. Entre julho e agora, Lula perdeu 10 pontos e Bolsonaro ganhou 2 entre os eleitores que recebem o benefício. A vantagem ainda é confortável, de 23 pontos. É muito difícil alguém imaginar que se o Lula fosse o presidente atualmente, ele teria um auxílio, um valor de auxílio menor do que o que o Bolsonaro está pagando hoje. É muito difícil alguém imaginar que se o Lula for eleito, ele acabará com o auxílio. Por isso que o Lula não diminui significativamente nem a sua intenção de voto, nem os seus indicadores, em que pese a melhora da avaliação de governo que o Jair Bolsonaro tem demonstrado. Entre todos os eleitores, a nova pesquisa Quest mostrou pouca alteração nas intenções de voto em comparação aos últimos levantamentos. Lula tem 44% e Bolsonaro 32%. Os dois oscilaram dentro da margem de erro, mas a vantagem do petista caiu de 14 para 12 pontos. Porém, mesmo com essa queda na diferença, Lula venceria a eleição em primeiro turno. Que o segundo turno, que eu acho que é o que está em discussão nesse momento, só vai acontecer se o Bolsonaro conseguir tirar votos do Lula, né? É importante a gente lembrar para quem está nos assistindo que o voto é um recurso escasso, é um recurso limitado, não tem voto ilimitado. Você tem que disputar ali dentro de um padrão. E hoje todo mundo está muito próximo do seu teto, ou seja, as campanhas vão ter que brigar entre si se quiserem aumentar ou diminuir essa diferença. Agora, o ex-presidente mira nas alianças políticas e aumento do tempo de TV. Outro reforço previsto é a aliança com André Janones, que hoje tem 2 pontos de intenção de votos na Quest. O Avante trabalha com o PT em busca de ajustes do programa de governo de Lula para sacramentar o acordo. Já o foco da campanha do atual presidente está na tentativa de transferir essa melhora na imagem do governo para o candidato Bolsonaro, intensificando a agenda junto a evangélicos, grupo em que ele lidera com folga sobre Lula, com 20 pontos de vantagem. O que o Bolsonaro está, na prática, recuperando é uma parcela do ex-eleitor bolsonarista, né, que de alguma forma está tentando aí voltar a apontar o presidente Jair Bolsonaro como a sua escolha na eleição. Vamos para a análise. Luiz, a questão central dessa campanha sempre foi a economia. A campanha do Bolsonaro sabe isso, a campanha do Lula sabe disso. Até pouco tempo atrás a gente tinha uma inflação a galope e os brasileiros muito insatisfeitos. Agora você vai abastecer o carro, o preço caiu um pouquinho, vai cair um Auxílio Brasil um pouco maior, o mercado de trabalho está mais vigoroso do que se imaginava. Até onde vai essa maré de notícia boa para o Bolsonaro na economia? Olha, ela vai longe, porque nós estamos ainda num processo que a economia está acelerando, o desemprego caiu muito mais do que se imaginava, e a inflação faz mais de 2 meses que ela tem dado sinais para baixo. Então, além do Auxílio Brasil, de tudo isso que reduziu a inflação para esse mês, nós vamos ter deflação
né? Mas, fora isso, a inflação já estava dando sinais de arrefecimento, muito por conta do Banco Central que apertou. Então, demora um pouco, mas esses efeitos já estavam sendo sentidos. Então, o ambiente econômico tende a continuar melhorando. A política monetária vai fazer um efeito que vai pegar na população mais à frente. Dando uma janela aí para o governo. Uribe, o governo Bolsonaro, ele tem clareza que está difícil a campanha do presidente transformar essa melhora em voto? Como disse o nosso entrevistado, ninguém acredita que o Lula vai baixar ou vai retirar o Auxílio Brasil e que é o Bolsonaro quem vai manter. Eles têm clareza disso? Eles têm estratégia para transformar isso em voto ou eles simplesmente não acreditam em pesquisa? Não, eles têm clareza, mas é cada dia a sua agonia. Agora o momento é jogar a disputa para o segundo turno. No segundo turno se discute aí diminuição de rejeição e possibilidade de vitória. Por isso que agora a aposta é nesses dados econômicos. Você conseguir criar um ambiente para o eleitor, um ambiente de melhora. Você ainda não tem, por exemplo, caiu o desemprego, mas nós temos quase 10 milhões de desempregados. Você tem uma inflação alta que aos poucos vai caindo, não dará tempo de chegar a 2 de outubro com uma inflação muito mais baixa. Mas você tem uma tentativa de criar esse ambiente. A questão hoje, viu, Raquel, é expectativa. É isso que tem preocupado muito o governo federal e aí tem uma queda de braço da equipe econômica com a equipe política, que qual é? O presidente Jair Bolsonaro fala que o valor será de R$600 e vai continuar permanente de R$600. Essa é uma questão por quê? Porque a gente vê hoje que a pesquisa Genial Quest mostra que 80% da população já sabe que vai aumentar de R$400 para R$600. Então, a margem de crescimento já está muito agora contida. Essa população que quis migrar já migrou para a candidatura de Jair Bolsonaro. O espaço é muito pequeno de transferência de voto. Para isso, o Bolsonaro precisa provar e ter o discurso de que vai manter esse valor de R$600. A questão é que hoje o ministro Paulo Guedes fez uma afirmação e ele tem falado nos bastidores que vai manter para a lei de orçamento anual o valor de R$400. E aí se discute posteriormente uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição de R$600 dentro ou fora do teto de gastos. Então agora é uma batalha de narrativas. Lula tem utilizado dizendo que ele é uma garantia maior de um Auxílio Brasil de R$600 e Bolsonaro agora tem de convencer o eleitorado. É por isso que a estratégia agora primordial da campanha, e Bolsonaro já começou a esboçá-la numa entrevista ontem ao SBT, é dizer que ele também é a garantia de um auxílio permanente de R$600. Uribe, você trouxe um ponto muito importante, que a estratégia do Bolsonaro hoje é garantir um segundo turno. A estratégia do Lula, Thaís, me parece o contrário. Ele está correndo atrás de todos os candidatos nanicos, está catando ali qualquer apoio diante da resistência de Ciro Gomes a desistir da candidatura, que seria o que realmente o ajudaria a levar no primeiro turno. O PT está percebendo um risco maior no segundo turno? Eles acham que dá para ganhar já agora no primeiro turno? Raquel, boa noite. Há muito pragmatismo dentro da campanha do ex-presidente Lula. Em que sentido? No sentido de que, sim, há um movimento muito forte para tentar atrair o máximo possível de partidos coligados para essa disputa em primeiro turno, muito menos do que eles representam do ponto de vista de tempo de televisão, mas para dar o caráter simbólico daquela frente ampla tão sonhada pelo ex-presidente Lula, para mostrar que há, de fato, um conjunto de forças de até variadas matizes que querem a troca do governo atual. E aí a avaliação pragmática é de que, se a eleição passa para o segundo turno, é uma outra disputa. E há, sim, um claro temor. As pesquisas recentes mostram o que já era bastante diagnóstico dentro do PT, de que essa diferença, que ainda é grande nos números majoritários, não nos desdobramentos das pesquisas, ela tende a se diminuir, que o pagamento do Auxílio Brasil sim vai impactar. É por isso que há uma avaliação interna dentro da campanha do PT de que a verdadeira medição ela só pode ser feita depois do dia 9, que é quando começa esse pagamento, e aí há uma aposta muito grande
na corrida na rua, na narrativa, no discurso de o ex-presidente Lula tentar mostrar ao eleitor que esse auxílio não é um auxílio que pensa, não é política pública, é um auxílio meramente eleitoral. Então, há uma discussão sobre isso. Por isso que há uma tentativa, uma corrida para tentar garantir uma eleição no primeiro turno. Mas, só para deixar claro, dentro do PT, voltando para o pragmatismo, tem muita gente que acha que é praticamente impossível se vencer uma eleição presidencial no primeiro turno, Raquel. Luiz, você quer fazer um comentário? O meu único comentário é que quando a gente olha os dados do passado, quando tivemos auxílios desse tipo, vai para o eleitor mais tarde. Ou seja, não é porque 80% dos eleitores sabem que vai ter que eles mudaram o seu voto agora. Na medida que eles começam a receber e recebem por algum tempo, aquela sensação, muitas vezes, é o que define uma mudança de voto. Eu estou fazendo não estou fazendo um juízo de valor do que está acontecendo, mas assim, de situações desse tipo, você demora mais tempo para ter, digamos, alguma conversão real do eleitor, né? Então agora está muito cedo para fazer uma aposta de que o que foi feito teve efeito ou não teve. Demora ainda algum tempo para acontecer. Luiz, na própria pesquisa da Quest hoje tem um dado que talvez explique um pouco isso que você nos traz, que é um dado que eu separei e me chamou bastante atenção, que é aquele que mediu a sensação do eleitor a respeito da responsabilidade pelo preço dos combustíveis. A Quest aponta que caiu de 25% para 21% dos eleitores que acreditam que o principal responsável seria o presidente Jair Bolsonaro. O que a pesquisa diz? Diz que ele conseguiu terceirizar essa culpa da crise para os fatores externos. Hoje, de acordo com a pesquisa, 34% dos entrevistados acreditam que o preço dos combustíveis subiu por conta de fatores externos. Agora, Luiz, hoje, num evento hoje à tarde, o Luiz Stuhlberger, lá da Verde, fez um comentário que me chamou a atenção, que ele diz o seguinte: olha, o mercado não está preparado para uma vitória do Lula por uma margem estreita que gere uma contestação forte do Bolsonaro. Não está preparado para essa sacudida. Vai ter efeito no câmbio, nos juros. Você acha que ele está exagerando? Eu não acho que ele está exagerando. É que a chance de um evento desse ter uma proporção que gere um risco maior, vamos dizer, do ponto de vista institucional, é que talvez seja um exagero. Eu acho que a chance disso acontecer, mesmo com uma margem pequena, a chance é baixa. Vamos lembrar o que aconteceu com o Trump, né? Ele falava isso e aquilo, quando ele é aquele rei morto, rei posto, né? Ou seja, ele perdeu a eleição, não deram mais bola para ele. Então, por mais que seja pequena a margem, na minha percepção, se o Bolsonaro perder, depois não vão dar mais bola para ele. Então, ele pode querer fazer isso e aquilo, mas é muito difícil que se torne uma coisa mais relevante. O que o Luiz Stuhlberger tem razão é que se isso se tornar uma coisa mais relevante, o mercado não está preparado. Eu concordo totalmente com ele. É que a chance disso acontecer é aquela história, fica ameaçando, no final não dá em nada. Um pouco parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos. Thaís, você acha que não vai dar em nada? O presidente Jair Bolsonaro hoje, eu sei que vocês têm informação sobre esse bastidor, desistiu de ir na Fiesp. Está recuando nos ataques? Como que está a situação? Raquel, o que eu ouvi hoje? Ouvi que tem uma clara e nítida divisão bastante forte dentro da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Não sei nem se dá para dizer que é campanha, mas uma ala do Palácio do Planalto aposta e continua incentivando esse discurso do presidente contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Poder Judiciário, contra o Tribunal Superior Eleitoral, as urnas eletrônicas. E tem a outra parte, mais especificamente ali o núcleo duro da campanha, que aí está ligado aos políticos de fato, os políticos profissionais, o centrão, que vê que o presidente Jair Bolsonaro poderia e deveria estar usando toda essa melhora do ambiente econômico mais a seu favor. E não há
uma avaliação de que o presidente esteja conseguindo fazer isso. E por que cancelaram esses 2 eventos? Essa decisão foi tomada numa reunião ontem pelo comitê da campanha. Por quê? Porque avaliou que ir para esses encontros num ambiente de muita pressão sobre o presidente não traria nenhum benefício. A Fiesp está para divulgar a carta. Faria ali um gesto para que o presidente assinasse o documento. Mais do que isso, está programada uma manifestação contra ele a poucos metros da sede da Federação das Indústrias de São Paulo. Então, todo um ambiente, na avaliação da campanha, bastante hostil. O presidente, na verdade, poderia sair mais exposto do que agregaria à campanha. A avaliação em relação ao Grupo Esfera, feita por um integrante da campanha, é de que o grupo não seria representativo o suficiente para que o presidente também estivesse no dia 11 ali. A avaliação é de que, neste momento, o presidente precisa começar a falar para fora da bolha. Então, se avaliou que esses 2 movimentos acabariam expondo o presidente e não trariam nenhum benefício para a sua campanha neste momento. Explicando para vocês, o Grupo Esfera é um grupo que reúne uma fatia ali até importante do empresariado, que promove alguns almoços com figuras da política e pré-candidatos. Uribe, para mim parece uma desconexão terrível, porque Bolsonaro pediu para mudar a data do encontro da Fiesp, pediu para antecipar para o dia 11, pediu ao Grupo Esfera que marcasse para o dia 11 de agosto, exatamente para dividir os holofotes com o ato que vai acontecer na São Francisco. E aí, dias depois, tudo mudou? Jair Bolsonaro não gosta de ser contrariado e ouvir que pessoas criticam ele. Ele já afastou vários assessores do governo por isso. Não há uma autocrítica do próprio governo. E a avaliação foi que a Thais Arbex disse. Havia antes uma avaliação de não mostrar isolamento junto ao setor produtivo, que você tivesse esses 2 encontros. A questão é que a maré virou e você teve, em parte destes movimentos, tanto no Grupo Esfera como na Fiesp, pedidos nos bastidores para que Bolsonaro assinasse a carta ou fizesse um discurso melhor em relação à democracia, defesa da democracia, e parasse de criticar as urnas eletrônicas. Esses recados chegaram ao Palácio do Planalto e o presidente Jair Bolsonaro achou que o clima está um pouco ofensivo na visão dele em relação a ele, que ele iria ser colocado numa cova de leões o criticando. Então ele preferiu não passar por isso. Isso não significa que ele não voltará a se reunir com a Fiesp. Há um aceno feito por assessores de que em outro momento ele pode fazer esse encontro. Tanto é que Walter Braga Neto, que é ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente, irá ao Grupo Esfera no final deste mês. Você também tem a possibilidade de Ciro Nogueira estar no Grupo Esfera. Então foi uma questão de que não é o momento. E aí, como você disse, Raquel, ele acabou criando a sua própria arapuca. Ele iria depois no encontro da Fiesp, depois da publicação da carta da Fiesp, justamente para ele não precisar assiná-la. Mas como ele quis que os 2 eventos fossem no mesmo dia, porque ele é presidente da República, não estaria na capital paulista, ele acabou criando este clima, pelo menos em relação à Fiesp.